Muito bom dia a todos. Ao contrário daquilo, agradecer em primeiro lugar a vossa presença e desejar a todos um bom ano e para todos os sócios também que nos possam estar a ouvir ou venham a ouvir. Dizer-vos que, ao contrário daquilo que tem sido habitual, nós temos feito conferências de imprensa da apresentação do treinador até basicamente no dia da apresentação, da antevisão do jogo que se avizinha. Entendemos de forma consciente e perfeitamente refletida que, no caso em concreto, deveríamos convocar e pedir para que cá estivessem hoje presentes. Porquê? Porque as coisas têm que ser ditas de uma forma completamente clara, transparente e inequívoca para que dúvidas não possam restar. Depois também porque entendemos que a partir deste momento, a partir de hoje mesmo, nós temos que nos focar naquilo que é essencial. O essencial é ganhar o jogo no próximo domingo e isso é fundamental. Quero também, por uma questão de justiça, fazer aquilo que faria numa outra circunstância, que é agradecer a duas pessoas. A primeira delas na pessoa do Mr. José Mota, por trabalho que desenvolveu e, infelizmente, não teve o sucesso que todos nós desejávamos e que ele merecia, pelo grande profissional que é. Dizer também uma outra palavra para, e obviamente, para o Mr. José Mota e para a sua equipa técnica. Agradecer também a uma outra pessoa, ao Mr. Marco Paiva, aqui presente, agradecer-lhe honestamente e sinceramente aquilo que nos deu nesta transição e com a qualidade que emprestou e fez evoluir garantidamente o plantel também. Disso não são palavras circunstanciais, são palavras de coração, são palavras sentidas. Depois dizer uma outra coisa. Nós temos aqui hoje o treinador que iniciou o trabalho no Futebol Clube Paços de Ferreira há um ano atrás, sensivelmente, eu julgo que 15 de dezembro, por aí, de 2021. Temos aqui hoje uma situação que acaba por fazer um pouco história no futebol em Portugal, que é o retomar, o regressar de um treinador na época em que sai. Saiu esta época e regressa nesta época, cerca de 2 meses após a sua saída. E falo por várias razões. Falo essencialmente pela convicção que temos, nós, direção, e também pela convicção que tem o Mr. César Peixoto nas conversas que vamos mantendo. Eu gostava de deixar aqui perfeitamente claro o seguinte: durante este tempo todo foi anunciado, não sei com que fundamento, que na altura, dos factos, que havia a possibilidade de o Mr. César Peixoto regressar ao Futebol Clube Paços de Ferreira. Nessa altura, quero-vos dizer, quando o disse-o de forma completamente transparente, que não havia em cima da mesa essa possibilidade. Não havia. Não tem a ver com o desejo, não tem a ver com o facto de nós gostássemos que pudesse ser verdade, mas naquele momento não era o momento que tivesse sido ocasionada essa possibilidade de forma efetiva e real. Digo-vos também que passou-se muita ideia, a imagem, de outra questão, que era que havia um pedido por parte dos jogadores para que esta equipa técnica regressasse, dirigida pelo Mr. César Peixoto. Quero-vos dizer que nunca permitiria, em momento algum, que o treinador fosse escolhido pelos jogadores. Isto que fique perfeitamente claro. Da mesma forma que, se assim fosse, o Mr. César Peixoto não teria saído de Paços de Ferreira, porque os jogadores, nas conversas que vamos mantendo com capitães, sempre deram a conhecer à direção que acreditavam na pessoa, acreditavam na equipa técnica e, portanto, se houvesse aqui algum domínio de tudo isto por parte dos jogadores, com certeza esta equipa técnica também não teria saído do Futebol Clube Paços de Ferreira. E quero-vos dizer então, antecipando se calhar alguma questão, o seguinte: o Mr. César Peixoto vem para cumprir integralmente o contrato que tinha celebrado anteriormente. Houve esta interrupção e esta interrupção surge por uma razão muito simples. Custa muito ver pessoas que não conhecem aquilo que se passa internamente e também não têm que conhecer, mas não tendo que conhecer têm a obrigação, muitas vezes, de perguntar para que não se especule. E, de facto, aquilo que aconteceu é que, nesta reflexão toda que fizemos, desde sexta-feira até o dia de ontem, até o dia de hoje, se assim quisermos, houve aqui várias questões que tiveram que ser ultrapassadas para que fosse possível estar aqui hoje para retomar o caminho que tínhamos iniciado. E nessa altura, obviamente, fica muita ideia, provavelmente, que esta equipa técnica volta a Paços de Ferreira porque outras foram impossíveis. Esta é a imagem que certamente passa para fora, ou que passou para fora. Quero-vos dizer, porque tive a coragem
e talvez a frontalidade de dizer ao Mr. César Peixoto que convidei uma equipa técnica, um líder, para poder estar aqui hoje. Convidei-o lá atrás. E disse-o de uma forma frontal. E o Mr. percebeu. E percebeu porquê. Quando este caminho se interrompeu, e um dia qualquer, conversa que tive, disse: Mr., eu não gostei daquela expressão de dizer eu fui despedido de Passos Ferreira, porque na realidade não foi isso que aconteceu. Nunca aconteceu isso. O que aconteceu é que havia um sentido de responsabilidade entre a direção, neste caso o Presidente da Direção e a equipa técnica, em que em conjunto dissemos muitas vezes e refletimos muitas vezes que, porventura, em mercê dos resultados das várias vicissitudes que nos aconteceram ao longo destes 11 jogos que na altura dirigiu, que podia ser positivo para o clube. Podia ser positivo para o clube, quase como, usando uma expressão menos feliz, se calhar, um abanão. Algo que fizesse abanar, que fizesse pensar, que fizesse refletir, que pudesse trazer ideias novas e que isso pudesse ter um efeito positivo. E quando nós acertamos a rescisão do contrato, não por despedimento, mas por consenso e por acordo, e falado até na véspera do jogo que acabou por levar a essa decisão, nós fizemos conscientemente os dois. Fizemos de uma forma perfeitamente clara e sem deixar quaisquer dúvidas que era uma decisão conjunta dos dois. Havia um acordo que foi cumprido, nessa altura falamos até telefonicamente, porque nós estávamos presentes, e, obviamente, a situação do Mr. César Peixoto é uma decisão de gratidão, mas de gratidão e de convicção. De convicção. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que o Mr. nunca estaria aqui se sentisse que está aqui como um treinador de recurso, porque não o é. E eu recordo aquilo que foi dito há um pouco mais de um ano atrás, quando esta equipa técnica, liderada pela mesma pessoa, foi contratada para o serviço do Futebol Clube Passos Ferreira. Nessa altura, todos anteviam o pior desfecho e, de facto, ele provou, com a sua competência e com aquilo que lhe era dado, que a escolha tinha sido acertada. Eu acredito, e acredito é diferente de querer acreditar, eu acredito que vamos, de facto, conseguir aqueles nossos objetivos. E os nossos objetivos são claros, que é a manutenção, mas que no início da época nem sequer eram esses internamente e no nosso íntimo não seriam esses, era muito mais acima. Quero acreditar que vocês também acreditam, e quando digo vocês, digo os próprios sócios. E, portanto, é este o caminho que vamos traçar, é um retomar de um projeto, é um retomar de algo em que nós acreditamos e que, de facto, a decisão que tínhamos tomado em conjunto não foi aquela, ou não surtiu os efeitos que nós gostávamos que tivessem surtido. A partir deste momento, este assunto ficará encerrado neste clube. Nós temos de ter o foco todos os dias em trabalhar para aquilo que são os nossos objetivos e, portanto, estamos aqui à disposição para que todas as questões sejam colocadas e sejam respondidas de forma completamente transparente, como acho que deve ser feito em tudo isto. Não escondendo nada, não deixando de responder a todas as questões, mas, acima de tudo, esclarecendo e informando aqueles que possam ter quaisquer dúvidas. Não é local, obviamente, para informar tudo, mas quem esteve presente nas Assembleias Gerais últimas, e na última Assembleia Geral em concreto, percebeu e sabe o carinho que estas pessoas que dirigem o futebol aqui dispensaram sempre a esta equipa técnica dirigida pelo Mr. César Peixoto. Falo eu, querem fazer já perguntas? Falo eu. De mais, boa tarde a todos. Agradecer mais uma vez a confiança a toda a direção, como é óbvio. Penso que é um momento diferente, diria, no futebol português, um momento diferente para mim, para qualquer treinador, para qualquer clube, para qualquer direção, que nos fez refletir muito, fez-nos pensar muito para tomar uma decisão que é o de estar cá hoje. Para mim, enquanto treinador, seria mais fácil ficar em casa. Tinha contrato com o clube, é um clube cumpridor e estava a receber exatamente da mesma forma e não vinha para o risco que é voltar aqui até para a minha carreira, voltar aqui ao Passos Ferreira, mas eu, por convicção, como diz o Presidente, utiliza muitas vezes esta expressão, acredito no meu trabalho, acredito nas pessoas, no projeto que tinha, que foi interrompido naturalmente porque não tinha resultados e daí não havia mágoa nenhuma no passado. É mesmo assim, o treinador, seja eu ou seja outro qualquer,
vive de resultados e quando as coisas às vezes não correm bem, podemos estar a fazer muita coisa bem, a bola chega nos 90 minutos, no domingo a bola não entra, bate na barra, bate no poste e não entra, e no fim e ao cabo as pessoas depois que tomam decisões têm que tomar algum tipo de decisão na tentativa de fazer o melhor para o clube. Sempre senti, sempre eu disse, enquanto cá estive, que sentia os jogadores comigo, sentiam que os jogadores acreditavam na minha ideia, no meu trabalho. Naturalmente os resultados mesmo assim não apareceram e acabei por sair. Volto aqui de cabeça levantada, volto a dizer que seria se calhar mais fácil e confortável para mim, mas venho porque eu sou apaixonado pelo que faço. É um caminho que ficou interrompido, que apesar de eu compreender, é uma desilusão para mim ter aqueles jogos terem sido decorridos da forma que foi, os resultados que aconteceram, e venho muito convicto de que posso tentar fazer melhor, tentar dar a volta. Vai ser muito difícil, como é óbvio, não sou burro nem estúpido ao ponto de pensar que isto agora vai ser tudo um mar de rosas. Penso que temos de estar todos unidos, temos de estar todos a acreditar que é possível, sendo muito difícil. Acho que vai ser até à última, vai ser até o último jogo, mas nós vamos acreditar até ao final. Vai haver, como é óbvio, vão haver, como é óbvio, algumas mudanças na minha equipa técnica, como no plantel também, ou seja, neste tal período de reflexão, foi da minha parte, foi da parte da direção também, em prol de que nós percebemos qual é o melhor caminho para nós darmos aqui a volta a uma situação negativa, mas que estamos perfeitamente ao alcance. Faltam muitos jogos, é muito difícil, mas que nós acreditamos muito na direção, no que podemos fazer, na minha equipa técnica, e também o carinho que os adeptos, enquanto eu cá estive mesmo naquela fase inicial que os resultados não foram tão positivos, sempre tiveram uma postura com a equipa e para comigo sempre fantástica. É um clube que eu levei, e eu disse isto em duas entrevistas, que levei no coração pela forma como me trataram sempre. Daí eu não aceder também e perceber que os jogadores ainda acreditam em mim e acreditam no meu trabalho, e eu acho que num momento destes é traçar um caminho, acreditar naquilo e fazer toda a gente acreditar que é possível a gente ainda atingir os objetivos. Bom dia, César, Presidente, direto para a Sport TV+. Há pouco falou no arrendamento do contrato que eu julgo que é ao final da temporada. A questão que tenho para colocar aos dois é se, para conforto de toda a gente, esta renegociação implicou aqui uma garantia extra, a garantia de que o César será o treinador de Passos Ferreira, aconteça o que acontecer, de facto, até o final da temporada. Sem dúvida. Olha, percebo que tem a ideia de que o contrato fosse até ao final desta temporada, não é verdade. Eu falei que o contrato era para ser reatado, para ser cumprido, e o contrato até tem a duração, a partir deste momento, de ano e meio, que era, aliás, a duração que tinha anteriormente, é o reatar das mesmíssimas condições que havia anteriormente. Portanto, é exatamente isso. Com a garantia de que o César será o treinador até o final? O contrato do treinador é de ano e meio. Portanto, essas são as garantias contratuais, aquilo que resultou em contrato. Bom dia, Presidente. Já agora, pegando também na parte em que falou da reestruturação do plantel, já há 2 jogadores contratados, o Guedes e também o Maracás. O que é que há a pensar em trazer mais para esta equipa para reformular? Olha, nós falávamos há pouco que foram dias de reflexão, foram dias em que nós ponderamos várias coisas, porque, repare, há aqui uma questão que me parece que é clara. Qualquer treinador que chega de novo a uma casa tem que ter, obviamente, um período de adaptação. O período de adaptação é esse à casa, mas também é aquilo que é o próprio plantel, porque uma coisa é termos a ideia de fora, outra coisa é convivermos com a realidade. E há uma coisa que eu acho que é inequívoca: não havia nenhum outro treinador que pudesse ultrapassar essas fases como esta equipa técnica. Porquê? Porque eu conheço, interrompeu 2 meses, o plantel é o mesmo a esta data e a casa é a mesma com as mesmas pessoas. Portanto, esse prazo que seria normalmente necessário também é menos uma desculpa para a equipa técnica, que às vezes acontece isto, que as equipas técnicas precisam desse período de adaptação. Neste caso não há necessidade, porque conhece os cantos à casa. Eu penso que até os próprios equipamentos que utilizavam nos treinos estarão disponíveis na lavandaria para poderem reutilizar. E, portanto, nada mais fácil e nada mais económico também a esse nível. Mas a verdade é que nós temos necessariamente identificados aquilo que precisamos fazer. Chegaram 2 jogadores, o Alexandre Guedes e o Maracás, um deles que eu conheço a casa, e o critério tem que ser um bocadinho por aí. E nós vamos tentar, dentro daquilo que é esta necessidade de reforçar o plantel, com 2 ou 3 jogadores mais que venham para ser titulares, ou possam ser titulares, em teoria pelo menos, depois tem que o mostrar e façam também, porque repare,
Nós dissemos sempre, e parece que aqui há algumas contradições às vezes que têm a ver com aquilo que é a falta de qualidade de plantel que tantas vezes, de qualidade dos jogadores de plantel que tantas vezes falávamos. E falava eu e o Mister há dias, será que nós erramos assim tanto na escolha? Às vezes é o contexto, eu não tenho dúvidas nenhumas que podem duvidar daquilo que é, por exemplo, eu vou dar só o título de exemplo, não me levem a mal, a qualidade do scouting do Passos Ferreira, para não me ponham em causa aquilo que é a qualidade do scouting, por exemplo, do City, e tínhamos aqui um jogador, tinha uma qualidade que não temos dúvida absolutamente nenhuma, e falámos disso abertamente, e que, por consenso, chegamos à conclusão que não seria o contexto para o jogador. E, portanto, não tenho dúvidas que nós temos aqui qualidade, podemos é não ter a estruturação de um plantel que nos possa suportar até numa situação de dificuldade como é esta. Eu acho que passa um bocadinho por aí. Mas temos, obviamente, que necessidade de mais 3 jogadores, pelo menos, para reforçar esse plantel, que nos ajudem, obviamente, a alavancar, porque eu acho que todos nós percebemos que o Maracas, que tantas vezes fomos criticados de direção quando ele foi fazer um contrato bem diferente, que não podíamos, na altura, segurar, obviamente, mas que neste momento, uma gratidão que também temos com ele, porque poucos são aqueles que assumem e querem ajudar. E esta proposta de acreditar, deixe-me dizer-lhe uma coisa, Armindo, que é um jogador como o Maracas, que eu sei e que tenho conhecimento direto das propostas aqui em Portugal, para ganhar muito mais do que ganhava aqui, mais do dobro do que vai ser proposto ganhar aqui no Passos Ferreira. E ele acredita. Não quer acreditar, ele acredita. E ele tem esta gratidão para com o clube. E eu acredito que outros a terão e estarão para chegar, obviamente, mais jogadores. Em breve, espero sinceramente ainda esta semana podermos ter disponíveis para mais uma dor de cabeça de Mister, poder ter mais um jogador, pelo menos, disponível para que no próximo domingo seja a opção para poder jogar, se assim for a decisão da própria equipa técnica. Eu queria também fazer uma pergunta, já que Sr. Teixeira, é claro que nós que acompanhamos quase diariamente isto, eu especialmente, muitas vezes os 2 pontos enganam muito, passo que merecia ter mais 7 ou 8 por contingências do próprio jogo. De qualquer forma, quando as coisas não correm bem, há mudanças que tem que se fazer. Detectou que tipo de mudanças tem que fazer, mesmo nas opções que teve naquela altura, vem com realmente também umas ideias novas de jogo, embora os processos sejam iguais, como é lógico, porque é a sua ideia, não é? Bem, sim, o período de reflexão foi nisso mesmo também. Eu vi todos os jogos do Passos Ferreira, como devem calcular. Custou-me desligar daqui e então fui assistindo a todos os jogos, fui analisando, vou mexer na minha equipa técnica também, vou mexer em algumas coisas sim da forma de jogar, mas são coisas que nós detectamos, que percebemos que poderíamos melhorar e, como é óbvio, vimos com ideias novas, coisas novas para acrescentar. Vamos tentar perceber, e tentei neste tempo de reflexão também perceber o que é que precisávamos de melhorar, eu enquanto treinador e a minha equipa técnica, e para depois também melhorar a nossa equipa aqui, seja em termos de jogadores, seja em termos de ideia e de dinâmicas. Isso vai haver mudanças com certeza absoluta. Eu queria dizer só aqui isto que eu acho que é importante. Nós aqui em Portugal temos sempre a teoria de que os resultados só fazem o treinador, como é óbvio, é muito importante. As decisões também são muito importantes e a minha decisão, eu volto a dizer, se calhar mais confortável ficar em casa, mas como eu acredito no meu trabalho e nas pessoas e nos jogadores que nós temos e no que nós podemos fazer daqui para a frente, estou aqui muito convicto, mas não é esta decisão que vai ditar a minha carreira, independentemente que for o resultado final, porque eu tenho 3 anos de treinador, tenho muito para aprender. Não é esta decisão, não é um erro de 10 jogos de insucesso que nós tivemos aqui que dita a minha carreira, a minha e de qualquer treinador. E nós vaticinamos muitas vezes o final de carreiras de jogadores ou de treinadores com muita facilidade. Às vezes depende muito do contexto, depende muito do momento, depende muito dos jogadores que num contexto positivo poderiam ter outro rendimento. Eu próprio, no ano passado, tive muito rendimento aqui enquanto treinador, enquanto equipa técnica. Neste ano, no mesmo clube, as coisas não correram desta forma. Ou seja, o futebol às vezes tem muito que se lhe diga, dá muito trabalho para nós chegarmos depois aos 90 minutos. E às vezes não é só a sorte, mas a sorte também ajuda de vez em quando e dá trabalho. E estou perfeitamente tranquilo em relação a isso, porque sei onde quero chegar, sei onde vou chegar e não é os 10 jogos que eu não ganhei que fizeram de mim pior treinador, como o ano passado consegui o objetivo, que fizeram de mim o melhor treinador do mundo, como agora eu estou aqui convicto, independentemente do qual for o desfecho, não vai ditar a minha carreira em momento nenhum. Certo. Sim. Sendo concretos, faltam 20 jogos,
Sim. O Passos, no mínimo, tem que ganhar 10. Se contabilizar só vitórias. Sim. Sim. É praticamente um milagre, portanto, conseguir isso. Os outros também têm que ganhar. Não é? Como é que lava a cabeça dos jogadores perante uma onda tão negativa de resultados? Eu acho que o meu regresso também vai, como disse o Presidente, acelerar um bocado, como é óbvio, porque eu conheço perfeitamente o plantel, conheço o clube, conheço as instalações, conheço tudo. Como houve aqui uma interrupção de 2 meses em que agora vamos ter que voltar a incluir coisas, a minha ideia e as coisas novas que eu trago também, mas é fazê-los acreditar e fazê-los perceber que tudo é possível no futebol. Era impossível imaginar-se, eu próprio, que eu 2 meses depois estava aqui e é inédito em Portugal, porque é que não pode ser alcançada a manutenção? Tudo é possível. Se há profissão e se há trabalho ou atividade, que tudo pode ser possível, é no futebol. E por isso nós temos que ganhar, temos que fazer o nosso trabalho, temos que nos focar no nosso, e vai ser jogo a jogo. Como eu disse, para mim vai ser até ao último segundo deste campeonato, e é acreditar nisso, é nós corrigirmos o que nós, equipa técnica, não fizemos tão bem para não termos as vitórias, corrigirmos em termos de dinâmicas e de jogadores também, e acreditar. E eu acho que sempre o passei, já o disse há bocado, vou voltar a dizer, os jogadores acreditam em mim, na minha equipa técnica, no meu trabalho, e é eles perceberem que é possível. O ano passado, quando eu cá cheguei também, acho que o Passos estava a 12 jogos, ou 11 ou 12 jogos também sem ganhar. A gente, 6 jogos antes de terminar o campeonato, garantimos a manutenção, por isso houve ali uma fase quase que, se ganhávamos em Guimarães, podíamos quase chegar a lutar ali pela Europa. O futebol todo é possível, por isso a crença é muita, a convicção é muita, e a vontade e a paixão pelo trabalho é muita, e isso, como eu volto a dizer, tenho muita paixão pelo que faço e acredito muito no meu trabalho.